Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje vamos falar sobre os meios de comunicação e como esses meios de comunicação estão sendo tão importantes nesse momento de pandemia. Nas aulas passadas falamos sobre os meios de transportes, o trânsito, e hoje vamos falar sobre os meios de comunicação. A todo momento, nos comunicamos com as pessoas e com o mundo. E para isso, usamos diferentes meios de comunicação. Eles permitem que as pessoas troquem informações, expressem suas ideias, adquiram conhecimentos, trabalhem, divirtam-se, entre outras coisas. Os meios de comunicação são essenciais para conectar a área rural e a área urbana do município em suas trocas comerciais, por exemplo. Há diferentes meios de comunicação, como rádio, televisão, cinema, teatro, jornais impressos e virtuais, telefone e internet. O telefone é um dos meios de comunicação mais utilizados no mundo, pois permite a comunicação instantânea à distância. O telefone celular possibilita que a comunicação seja feita sem a necessidade de fios, favorecendo a mobilidade do usuário. Ou seja, nós podemos ir falando e andando, nos movimentando com o telefone celular. Os aparelhos celulares mais modernos, com acesso à internet, reproduzem áudios, vídeos, mensagens de texto, além de terem funções rádio e TV, por exemplo, ligações locais, interurbanas e internacionais. A ligação feita dentro de um município é chamada de local. A ligação feita de um município para o outro é chamada de interurbana. E a que é feita de um país para o outro é ligação internacional. Os sistemas de descagem direta à distância, DDD, e descagem direta internacional, DDI, permitem ligações interurbanas nacionais e internacionais com grande facilidade. A carta é uma forma de comunicação escrita à mão ou impressa, endereçada a uma ou várias pessoas. Para a correspondência chegar ao seu destino, é necessário escrever no envelope o endereço do destinatário, pessoa para quem a correspondência vai ser enviada. É preciso também indicar o endereço do remetente, pessoa que está enviando a correspondência. E quem faz a entrega das correspondências é o pessoal dos Correios e Telégrafos. Nós precisamos deixar a correspondência à agência dos Correios, eles carimbam, colocam selo e enviam a carta. O jornal é um meio de comunicação impresso, televisivo ou virtual. O primeiro jornal impresso publicado no Brasil foi a Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808, quando a família real estava instalada na cidade. Esse jornal noticiava apenas assuntos que eram de interesse da coroa portuguesa. Durante muito tempo, o jornal impresso foi uma das principais fontes de informação dos brasileiros. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, o computador e a internet,
dominaram as redações dos jornais. Hoje, eles podem ser lidos online, em computadores, tablets e no celular. A grande revolução das comunicações ocorreu com o advento, ou seja, com a chegada do computador e da internet. Hoje, no mundo, eles praticamente se tornaram indispensáveis, sobretudo por agilizar e aperfeiçoar a divulgação de informações e o funcionamento das atividades de empresas, órgãos governamentais, bancos e estabelecimentos comerciais. A internet é a rede que interliga computadores do mundo inteiro. Ela facilita a comunicação escrita e falada entre as pessoas em tempo real, além de permitir o acesso a diversas informações e a navegação por variados sites, páginas virtuais de conteúdo. Pela internet é possível, por exemplo, visitar museus e bibliotecas de outros países, aprender uma língua estrangeira, fazer um passeio virtual por montanhas de locais remotos do planeta, de locais distantes, conhecer a cultura de outros povos, entre outras inúmeras possibilidades. No Brasil, o acesso à internet tem aumentado cada vez mais, principalmente entre os jovens. Uma pesquisa realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou que, em 2016, a maioria dos brasileiros utilizou a internet para trocar mensagens por aplicativos de bate-papo. No entanto, aproximadamente 35% dos brasileiros ainda não têm acesso à internet, com grande variação entre as regiões brasileiras, conforme podemos ver no gráfico da página 224. A internet possibilita as pessoas a enviarem e-mails ou mensagens instantâneas, utilizando para isso computadores, tablets ou celulares. Outra novidade trazida pela internet é a comunicação por meio de câmeras que, ligadas a um computador, transmitem imagens em tempo real. Em algumas situações e lugares, para usar o telefone, o fax ou a internet, são necessários satélites artificiais que ficam no espaço em torno da Terra. Os satélites recebem e transmitem sons e imagens do mundo todo, ao mesmo tempo em que as emissões estão sendo feitas. Então, como vimos, os meios de comunicação de extrema importância, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Se não fosse a internet, as chamadas de vídeo não estariam sendo possíveis as nossas aulas. E agora vocês vão realizar a atividade da página 226 e 227 a partir da questão 2. Em seguida, teremos a correção, apenas a questão 2, pois a questão 3 são de respostas pessoais. Um beijo e até a próxima aula. Olá, pessoal! Hoje vamos estudar sobre os meios de comunicação. Séculos atrás, uma informação podia levar meses para chegar a lugares muito distantes um do outro, por exemplo, de um país da Europa até o Brasil. Atualmente, uma notícia divulgada em nosso país pode ser imediatamente conhecida por qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar do mundo. Isso é possível devido ao desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. No passado,
Por ser um país de dimensões continentais, o Brasil enfrentava a lentidão na circulação de informações. À medida que os meios e a tecnologia de comunicação foram se desenvolvendo, essa situação melhorou muito. Pessoas, empresas e órgãos do governo de diversas partes do país passaram a interagir com maior facilidade e rapidez. Isso mostra a importância dos meios de comunicação para a integração nacional. Para receber e enviar mensagens, há vários meios de comunicação. As cartas, os e-mails e o telefone, por exemplo, são importantes meios de comunicação pessoal. Existem ainda meios de comunicação como o rádio, a televisão, a internet e os jornais, que possibilitam enviar mensagens para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Esses são os meios de comunicações de massa. O jornal impresso existe no Brasil desde o início do século XIX. Há jornais que circulam no país inteiro e outros em apenas alguns municípios ou mesmo em bairros. O jornal impresso foi o primeiro meio de comunicação de massa do Brasil. Devido ao desenvolvimento de outros meios de comunicação, discute-se hoje se o jornal impresso continuará a existir. A internet, por exemplo, consegue fornecer informações imediatamente, o que os jornais impressos não são capazes de fazer. O rádio é outro meio de comunicação de massa tradicional, utilizado no Brasil desde a época de 1920. Nesse período e nas décadas seguintes, era comum as famílias se reunirem para ouvir radionovelas e noticiários. Atualmente, o rádio é bastante usado para a transmissão de notícias e de músicas. A televisão teve início no Brasil nos anos de 1950. Porém, ela só se popularizou a partir da década de 1970, porque era um eletrodoméstico muito caro na época. Hoje, ela é o principal meio de comunicação de massa do Brasil. Isso se deve à sua capacidade de transmitir programas artísticos, informativos e educativos, utilizando imagens e som para praticamente todo o território brasileiro. O telefone foi inventado em 1876 e chegou no Brasil ainda no século XIX. Naquela época, só um número muito pequeno de pessoas podia ter acesso a essa inovação. Em geral, é isso que costuma acontecer quando surge uma invenção. O produto é inicialmente caro e acessível apenas a poucos que podem pagar por ele. Atualmente, no Brasil, o telefone é acessível à maioria da população. Os celulares começaram a ser utilizados no Brasil no início da década de 1990. Desde então, a quantidade de telefones móveis em uso no país vem crescendo. Hoje, a grande parte dos aparelhos disponíveis no mercado tem múltiplas funções. Além da ligação telefônica, é possível navegar pela internet, assistir a canais de televisão, ouvir estações de rádio, fotografar, produzir vídeos e muitas outras aplicações. A internet é uma rede que interliga aparelhos como computadores e celulares e funciona por meio de cabos, antenas ou satélites, que possibilitam enviar e receber dados. Pessoas das mais diversas partes do mundo acessam a internet. Pela internet é possível trocar mensagens, interagir em redes sociais, ler notícias, fazer pesquisas, participar dos jogos com pessoas de vários lugares ao mesmo tempo, comprar e vender produtos e serviços, assistir vídeos e muitas outras coisas.